Minha sogra cancelou tudo do meu casamento sem me avisar. Ela simplesmente ligou para todos os fornecedores que eu tinha contratado e disse que era tudo um mal-entendido. Mas o que ela não sabia é que eu já esperava por isso. Sabe o que é pior? Ela fez isso 3 dias antes da cerimônia. 3 dias. Eu tinha passado 8 meses planejando cada detalhe. 8 meses escolhendo as flores perfeitas, degustando cardápios, ouvindo bandas. E ela destruiu tudo em uma tarde. Mas calma, porque o que aconteceu depois mudou completamente o rumo dessa história. E no final, quem saiu perdendo não fui eu. Deixa eu voltar um pouco no tempo. Tudo começou há exatamente 1 ano, quando o Pedro me pediu em casamento. Foi lindo, sabe? Naquele restaurante italiano que a gente sempre ia nos nossos aniversários de namoro. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio do salão. Todo mundo aplaudiu. Eu chorei tanto que o rímel escorreu todo. Foi perfeito, ou pelo menos eu achava que tinha sido. No dia seguinte, a primeira coisa que a mãe dele, a dona Regina, me disse foi: "Espero que você não esteja pensando em fazer um casamento muito simples. A família Monteiro tem uma reputação a zelar." Eu deveria ter percebido o sinal de alerta ali mesmo, mas eu estava tão feliz, tão apaixonada, que relevei. Pensei que ela só estava animada, como eu estava enganada. Durante os primeiros meses de planejamento, ela questionava cada escolha minha. O vestido estava muito decotado. As flores eram muito simples, o salão não era elegante o suficiente, mas o Pedro sempre me defendia. "Mãe, é o nosso casamento. A Laura sabe o que está fazendo." E ela recuava, temporariamente. Então chegou o dia da degustação do buffet. Eu tinha escolhido um menu mais moderno, com opções vegetarianas e pratos da culinária contemporânea. Estava tudo delicioso. Dona Regina provou um canapé e fez uma cara de nojo. "Isso é comida de gente que quer aparecer. No meu tempo, casamento tinha comida de verdade." Eu respirei fundo e disse educadamente que os convidados mais jovens iriam adorar. Ela bufou e saiu da degustação no meio. O Pedro foi atrás dela, me deixando sozinha com a organizadora. Foi aí que a organizadora, a Carla, me disse algo que mudou tudo. "Laura, posso ser sincera? Sua sogra ligou ontem perguntando se ainda dava tempo de mudar o cardápio sem você saber." Meu coração gelou. "O que você disse para ela?" perguntei. "Que só com a sua autorização, claro." Mas ela não gostou da resposta. Naquele momento, algo mudou em mim. Eu percebi que não era só implicância. Era uma tentativa de controle. E eu não ia deixar isso acontecer. Liguei para todos os meus fornecedores naquela mesma tarde. Florista, banda, decorador, buffet. Avisei todos. Qualquer mudança só poderia ser feita com uma senha que só eu sabia. Parece paranoia? Talvez. Mas 3 semanas depois, o florista me ligou. "Laura, sua sogra acabou de sair daqui. Tentou cancelar o pedido das tulipas e trocar por rosas vermelhas. Mas como ela não tinha a senha, não fizemos nada." Eu agradeci e desliguei. Minha estratégia estava funcionando, ou pelo menos foi o que eu pensei. O Pedro não sabia de nada disso. Eu não queria criar problemas entre ele e a mãe. Achei que conseguiria contornar a situação sozinha. Outro erro meu. 2 semanas antes do casamento, Dona Regina apareceu no meu apartamento. "Precisamos conversar sobre o casamento," ela disse, entrando sem ser convidada. Ela se sentou no meu sofá e abriu uma pasta cheia de papéis. Eu fiz algumas pesquisas e encontrei opções melhores para tudo. Buffet tradicional, decoração clássica, uma banda que toca música de verdade. Eu olhei os orçamentos. Tudo era 3 vezes mais caro que o que eu tinha escolhido. "Dona Regina, agradeço a preocupação, mas já está tudo contratado e pago." Ela me olhou com um sorriso que não chegava aos olhos. "Bobagem. Sempre dá para cancelar. É só uma questão de pagar as multas. Eu cubro tudo." "Não é sobre dinheiro," eu disse, tentando manter a calma. "É sobre o que eu e o Pedro queremos." Ela se levantou abruptamente. "O Pedro quer o que for melhor para a família dele." E foi embora, deixando os papéis na minha mesa. Eu deveria ter contado tudo pro Pedro naquele dia, mas ele estava tão estressado com o trabalho que eu não quis adicionar mais um problema. 3 dias antes do casamento, eu estava no salão fazendo as unhas quando meu celular não parava de tocar. Era a Carla, a organizadora. "Laura, você precisa vir aqui agora, é urgente." Dirigi até o escritório dela com o coração acelerado. Quando cheguei, ela estava pálida. "Sua sogra esteve aqui, com o Pedro. Ela disse que vocês tinham decidido mudar tudo." "Como assim com o Pedro?" Minha voz saiu fraca. "Ele assinou os novos contratos. Laura, ela cancelou tudo que você escolheu.
Buffet, decoração, banda, tudo. O mundo parou. Meu noivo, o homem que deveria estar do meu lado, tinha conspirado com a mãe dele contra mim. Mas então a Carla disse algo que mudou tudo de novo. Mas tem um problema. Os contratos originais estão no seu nome. Legalmente, só você pode cancelá-los. O que o Pedro assinou não tem validade sem a sua assinatura. Era a brecha que eu precisava. Carla, não cancele nada. Mantenha tudo como está. Ela sorriu. Já imaginava que você diria isso. Por isso te liguei antes de fazer qualquer coisa. Saí de lá e fui direto para a casa dos pais do Pedro. Eles estavam os dois na sala, tomando chá, como se nada tivesse acontecido. Oi, amor, Pedro disse, se levantando para me beijar. Eu desviei. Precisamos conversar. Os três. Dona Regina nem se mexeu. Se é sobre o casamento, já está tudo resolvido. Você vai adorar as mudanças. Mudanças que eu não autorizei, eu disse. Minha voz surpreendentemente calma. Pedro pareceu confuso, mas mãe disse que você tinha concordado, que só estava com vergonha de voltar atrás. Olhei nos olhos dele. E você acreditou nisso? Depois de 8 meses me vendo planejar cada detalhe, você achou que eu mudaria de ideia 3 dias antes? O silêncio foi pesado. Dona Regina finalmente falou. Você deveria agradecer. Salvei seu casamento de ser um evento medíocre. Agora vai ser digno da família Monteiro. Foi aí que eu fiz a ligação, na frente dos dois. Alô, Carla, pode confirmar todos os fornecedores originais. Sim, todos. O casamento vai acontecer exatamente como eu planejei. Dona Regina ficou roxa. Você não pode fazer isso. Pedro já assinou os novos contratos. Eu sorri. Contratos que não valem nada sem a minha assinatura. Você esqueceu que o casamento está no meu nome? Porque o Pedro pediu assim, já que eu estava cuidando de tudo. Irônico, não é? Pedro estava em choque. Laura, eu não sabia. Mãe disse que você tinha pedido ajuda dela. E você não achou estranho eu pedir ajuda logo para ela? A pessoa que criticou cada escolha minha desde o início? Minha voz estava começando a tremer. Dona Regina se levantou. Se você fizer esse casamento ridículo, eu não vou. E nem o pai do Pedro. Você vai passar vergonha na frente de todo mundo. Respirei fundo. Era a hora da verdade. Sabe, Dona Regina, eu tenho uma confissão. Há 2 meses, quando percebi suas tentativas de sabotar meu casamento, eu fiz algo. Contratei um segundo conjunto de fornecedores, idênticos aos primeiros, mesmas flores, mesmo cardápio, mesma banda. Só que em outro salão, um salão menor, mais íntimo. Os dois me olharam sem entender. Se a senhora não quiser ir ao meu casamento, não tem problema, porque o casamento que a senhora conhece, o do salão grande com 300 convidados, esse não vai acontecer mesmo. O casamento de verdade vai ser no salão pequeno, só com 40 pessoas, as pessoas que realmente importam. E adivinha? Seu nome não está na lista. Pedro estava boquiaberto. Laura, você planejou 2 casamentos? Eu assenti. O grande era só uma distração, para sua mãe gastar energia tentando sabotar algo que nunca foi real. Enquanto isso, eu planejava nosso casamento verdadeiro em segredo, com a ajuda dos meus pais e dos nossos amigos mais próximos. Todo mundo sabia, menos vocês dois. Dona Regina estava vermelha de raiva. Isso é ridículo! Pedro, fala alguma coisa. Mas Pedro estava me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Você fez tudo isso por causa da minha mãe? Ele perguntou baixinho. Não, eu respondi. Eu fiz isso por nós, para ter o casamento que nós queremos, não o que sua mãe quer. Mas Pedro, agora eu preciso saber. Você fica do meu lado ou do lado dela? Porque se esse casamento vai acontecer, precisa ser com você me apoiando de verdade. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Pedro olhou para a mãe, depois para mim. Então ele se levantou e veio até mim. Mãe, a senhora passou dos limites. Laura é a mulher que eu amo, que eu escolhi. Se a senhora não consegue respeitar isso, então talvez seja melhor mesmo não ir ao casamento. Dona Regina começou a chorar, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de raiva. Você vai se arrepender disso. Essa mulher está te manipulando. Não, mãe. A única pessoa tentando manipular alguém aqui é a senhora. Pedro pegou minha mão. Vamos embora, Laura. Temos um casamento de verdade para terminar de planejar. Saímos de lá juntos. No carro, Pedro me abraçou e pediu desculpas. Eu deveria ter visto, deveria ter te protegido dela. Eu o abracei de volta. Agora você sabe, e é isso que importa. Nosso casamento aconteceu 3 dias depois. Foi pequeno,
íntimo, perfeito, exatamente como eu sempre sonhei. Dona Regina não foi, como prometeu. O pai do Pedro foi, depois de muito convencimento do filho. Durante a festa, minha organizadora Carla veio me abraçar. Você foi brilhante. 2 casamentos. Nunca vi nada igual. Eu ri. Desesperada, você quer dizer. Não, estratégica. Você sabia que ela tentaria estragar tudo, então deu a ela um alvo falso. Genial. E sabe? Talvez ela tivesse razão. 6 meses se passaram. Dona Regina ainda não fala comigo. Pedro estabeleceu limites claros com ela. Nosso casamento está mais forte do que nunca. Às vezes me pergunto se fui longe demais, se deveria ter tentado mais uma conversa, mais uma chance. Mas então lembro daquele sorriso dela quando disse que tinha cancelado tudo. E percebo que fiz a coisa certa, porque casamento não é sobre agradar sogra, é sobre 2 pessoas construindo uma vida juntas. E foi exatamente isso que eu e Pedro fizemos. Ah, e o salão grande que ela tanto queria? Descobri depois que ela tinha alugado sem nos contar, achando que ia me forçar a fazer o casamento lá. Teve que pagar a multa do cancelamento do próprio bolso. Karma? Talvez. Justiça poética? Com certeza. E a melhor parte? Nosso casamento pequeno custou 1/3 do que seria o grande. Usamos a diferença para fazer uma viagem de lua de mel incrível. Moral da história: nunca subestime uma noiva determinada. E mais importante, se alguém tentar controlar seu grande dia, não tenha medo de tomar as rédeas. É seu momento, suas regras,